noite, irmãos. Vamos louvar o Senhor Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Amém? Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, Senhor, de Ti. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti. Satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus.
todas as suas forças. Diga que nada vai satisfazer a sua alma a não ser o Senhor. Se a sua alma hoje é preenchida por coisas deste mundo, pelas coisas que preenchem vazio, redes sociais, tantas coisas, busque, peça isso ao Senhor. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua graça, sua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza e nós podemos confiar no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor reparta comigo uma medida de graça do alto, favor do alto, Senhor, para que a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, seja ministrada com sabedoria do alto. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para Te adorar, Te bendizer e falar das Tuas Escrituras. Muito obrigado pelo Seu grande amor. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Tudo tranquilo, na paz do Senhor Jesus? Estou muito feliz de estar aqui novamente para a gente poder cultuar o Senhor, poder adorar o Senhor, poder compartilhar algo de Deus ao qual o Senhor tem falado. E eu gostaria muito de pedir a você a sua atenção, porque eu tenho certeza que essa palavra ela pode mudar a sua vida, essa palavra ela pode mudar a sua história. Estava meditando nas Escrituras e, sinceramente, essa palavra ela começou a ferver dentro do meu coração, começou a queimar dentro de mim, e eu creio que vai abençoar muito bem muito a sua vida. Eu queria deixar meu grande abraço aí para todos os irmãos da Miraguaia, os irmãos de Osório, né, se alguém está nos assistindo. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, a partir do versículo 1, do verso 1 ao 18. Amém? Passo a ler. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha.
E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, queridos? Realmente estou muito feliz de estar aqui, e a gente já ouviu falar várias vezes sobre Abraão, pai da fé, todas as coisas que ele fez. E nós vemos aqui em Gênesis capítulo 22, o Senhor fazendo um grande pedido a Abraão. O Senhor pedindo o seu filho, para que o seu filho ele fosse entregue como holocausto. E nós sabemos que Abraão ele é o patriarca, ele é conhecido como o pai da fé. Mas o que eu acho interessante é que Deus, a falar com Abraão, parece que Deus ele faz questão de tornar aquela situação um pouco mais difícil para Abraão do que já estava. Por quê? Porque quando Deus pede aquele filho, Deus diz assim para Abraão: olha, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, o filho a quem você ama. É certo, o Senhor ele já sabia de tudo, é óbvio que Abraão amava o seu filho. Agora, por que o Senhor ele faz questão de dizer: olha, o seu único filho, né, o filho a quem você ama? Porque o Senhor na verdade estava provando o coração de Abraão, se de fato Abraão ele amava o Senhor de uma forma intensa e de uma forma profunda. Agora o Senhor ele faz esse pedido a Abraão. Abraão ele tem um grande desafio de ir para a terra de Moriá. Ele deveria ir para o monte ao qual o Senhor mostraria a ele. Mas o Senhor ele não traz clareza de qual é o lugar bem específico aonde Abraão ele deveria imolar o seu filho. O Senhor diz assim: vai à terra de Moriá, né, que eu vou mostrar o monte ao qual você deve entregar o seu filho. Por quê? Porque o Senhor ele nunca, sempre quando ele pede algo para nós, ele nunca vai trazer uma revelação completa do seu propósito para mim e para você. Deus ele nunca vai contar tudo o que ele tem para contar para mim e para você. Pelo contrário, você consegue perceber que Abraão ele não sabia o lugar exato, ele sabia de uma forma abrangente, mas não específica, que era na terra de Moriá, mas ele não sabia o ponto exato aonde deveria entregar seu filho. Por quê? Porque sempre quando Deus nos pede algo, sempre vai exigir de mim e de você um nível de obediência, um nível de dependência da presença de Deus. E Abraão ele precisou depender do Senhor. Abraão ele precisou realmente esperar em Deus. Agora, a minha pergunta para você é: qual é o conceito correto a respeito de esperar em Deus, a respeito de depender de Deus? A Bíblia diz, olha comigo o versículo de número 3, diz assim: levantou-se, pois,
Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ou seja, Abraão ele manifestou obediência a Deus. O Senhor mostraria o monte correto, ao qual ele deveria entregar o seu filho, mas a Bíblia diz que ele se acordou de madrugada, ele pegou 2 dos seus servos, o jumento, o seu filho, preparou tudo, rachou a lenha e foi em direção ao lugar que Deus havia pedido para ele. E a minha pergunta para você é: qual é o significado para você de depender e esperar? De depender e esperar, porque Abraão ele recebeu um pedido muito forte de entregar o seu filho, mas ele ainda não tinha uma visão completa a respeito do que iria acontecer, de onde iria acontecer. Ele sabia que tinha que ir para Moriá, mas ele ainda não sabia o lugar exato, o lugar específico de entregar o seu filho. Sabe por quê? Porque a revelação de Deus ela é progressiva. Quanto mais eu obedeço, mais eu tenho revelação de Deus. Porque algumas pessoas param de receber revelação de Deus acerca do propósito da vontade de Deus? Porque elas não estão dispostas a obedecer aquilo que Deus falou. Diz que chegou um determinado momento, Abraão ele viu o lugar onde ele tinha que ir com o seu filho. Agora, por que Abraão ele conseguiu ver o lugar onde ele tinha que ir com o seu filho? Porque ele se posicionou em obediência ao primeiro pedido do Senhor, de ir a Moriá. Se ele não se dedica em obedecer e ir até Moriá, ele não ia ter consciência do lugar específico aonde deveria entregar o seu filho. Então compreenda algo, que a dependência de Deus é a força que te impulsiona a esperar. E na verdade, depender de Deus não é ficar parado. Muitos acham que depender e esperar em Deus é: eu fico parado e então Deus faz tudo por mim. Na verdade, não. Na verdade, nós temos um grande exemplo de Abraão dependendo e esperando em Deus. Só que você pode ver que essa dependência e espera de Abraão fez ele se mover. Fez ele ir para a terra de Moriá. Por quê? Porque depender e esperar em Deus é você dar uma resposta para aquilo que está revelado, mas deixar Deus responder aquilo que está encoberto. Isso é depender e esperar em Deus. Não é você ficar parado, mas é você fazer a sua parte. E a minha pergunta para mim e para você nesses dias é: o que Deus tem revelado para você? O que é revelado é para ser cumprido, é para ser obedecido. O que está encoberto é para ser buscado na presença do nosso Senhor. Nós não vemos aqui nesse texto de Gênesis 22, queridos irmãos, Abraão dizendo: Senhor, mas como que eu vou sair com meu filho? O Senhor me falou de uma forma abrangente que eu tenho que ir para Moriá, mas eu não sei lugar específico, e se de repente eu não consigo ter clareza daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer. Nós não vemos Abraão questionando de tal forma, porque o desejo de Abraão era simplesmente agradar ao Senhor. Porém, compreenda, depender de Deus e esperar em Deus é dar uma resposta para aquilo que está revelado, mas buscar em Deus aquilo que está encoberto. Por quê? Porque Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, a palavra de Deus diz que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem aos homens, para que eles possam cumprir as palavras da lei. Elas pertencem aos homens e aos seus filhos. Então o que eu aprendo aqui? Que o que está encoberto, Deus pode me responder. E o que está revelado, eu posso dar uma resposta para Deus. O que está encoberto, Deus ainda não me falou, eu posso buscar no lugar certo, na presença de Deus. Agora o que está revelado é para que eu possa obedecer e fazer minha parte. Você sempre vai colher o melhor de Deus, se você der uma resposta para aquilo que Deus já te falou, diante do que está revelado, e se você buscar no lugar certo aquilo que está encoberto. Qual é o problema? Que muitas vezes nós acabamos não dando uma resposta para o nível de revelação que nós temos, e não buscamos no lugar certo as respostas que nós precisamos. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão e minha irmã que estão me escutando. O lugar certo de você buscar todas as respostas é na presença de Deus e na sua palavra. E aquilo que foi revelado é para que você de fato dê uma resposta para Deus. Essa é a verdadeira essência de depender e esperar.
Nós não podemos falar que dependemos e esperamos em Deus se colocamos tudo na conta de Deus, como se Deus ele tivesse a responsabilidade de me dar um retorno de tudo que eu quero, de tudo que eu espero e de cumprir todas as promessas, sendo que o cumprimento de toda promessa tem uma responsabilidade humana para que isso aconteça. Então, que você possa compreender isso dentro do seu coração, para que você não possa se frustrar achando que as escrituras elas se cumprem na vida de algumas pessoas, mas ela não se cumpre na sua vida. Então você vê o Senhor aqui pedindo seu filho e na madrugada, então ele prepara tudo e ele se direciona ao lugar que o Senhor deseja. Então, note que quando você fala que você espera em Deus, mas não se move diante daquilo que é revelado, na verdade, você está esperando uma resposta de Deus, mas está negligenciando aquilo que Deus tem para você. Está negligenciando de poder cumprir e receber aquilo que Deus tem. Como que eu posso crescer mais e mais na presença de Deus? Dependendo e esperando. O que é revelado eu vou praticando, e o que é encoberto eu busco na presença de Deus. Pessoas que crescem num nível de revelação em Deus, são pessoas que dão uma resposta para aquilo que já está descoberto, para aquilo que já está dito para mim e para você. E é isso que Abraão fez. Abraão fez a parte dele, ele estava dependendo e esperando em Deus. Ele foi para a terra que o Senhor queria, mas ele ainda não tinha uma visão tão específica acerca daquilo e do lugar exato que ele devia sacrificar o filho. Mas o nível de revelação que ele tinha a respeito do que Deus pediu, ele exerceu, ele se posicionou, ele obedeceu. Isso é muito importante para que a gente possa crescer na presença de Deus. Algumas pessoas dizem assim: eu preciso orar para saber se realmente isso que eu tenho para fazer, se realmente Deus aprova ou não. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão que está me ouvindo: aquilo que é revelado você não precisa orar mais. Por exemplo, você não precisa orar para saber se você deve mentir ou não. As escrituras já trazem essa revelação. Então muitas vezes a gente já tem clareza do que a Bíblia diz e a gente quer orar por coisas que já estão escritas, que muitas vezes nós já compreendemos. Muitas vezes acontecem tantas coisas comigo e com você, mas a gente quer orar em cima de coisas que a gente já sabe que Deus reprova. Não perca tempo. Deus já deu esse entendimento para você, para que você usasse esse tempo de intimidade, para conhecer o que está encoberto em Deus, porque o que está revelado, na verdade, Deus espera uma resposta minha e sua. E foi isso que Abraão fez. E na verdade o que eu acho muito triste é que muitas vezes a gente quer orar a respeito do revelado, porque a gente quer ser espiritual diante daquilo que a gente faz. Mas na verdade a gente acaba, quando a gente ora pelo que está revelado, a gente está tendo uma aparência de espiritual, quando na verdade nós somos carnais. Porque a gente está espiritualizando aquilo que Deus reprova. Não, agora eu vou orar para saber se eu devo fazer isso ou não. Agora eu vou orar, imagina Abraão dizendo: agora eu vou orar para ver se eu tenho que realmente levar o meu filho a Moriá. O Senhor já tinha falado, ele não precisa orar mais, agora ele precisa obedecer. Agora a menina está solteira, ela diz: eu vou orar para ver se eu posso ficar com o menino. Ele não conhece Jesus, ele não conhece o Senhor. É treva, é jugo desigual, você não precisa orar, porque isso já está revelado. Então quando nós falamos que vamos orar pelo revelado, muitas vezes a gente está tentando manter uma aparência espiritual, sendo que na verdade dentro de nós tem uma raiz de carnalidade. Isso é uma verdade. E aí nós entramos naquela realidade, irmãos, não sei se isso já aconteceu com você, onde as pessoas começam com aquelas palavras assim: não, mas eu orei e Deus me falou, eu orei e Deus me disse, eu orei e Deus me deu um sonho, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Deixa eu dizer para você uma coisa: se o que você está dizendo que foi Deus que te falou não fecha com as escrituras, foi a sua alma, o seu sentimento, as suas emoções, foi o Satanás, o capiroto, o calça suja, o fedorento, não sei, mas não foi Deus. Porque Deus, ele nunca vai ser contraditório
a sua palavra. Quando você diz assim, não, mas eu tive um sonho, eu não sei o que aconteceu, eu tive um sonho. Talvez quem sabe você comeu demais na noite passada, e o que você teve, na verdade, não foi um sonho, mas foi consequência da sua alimentação, não sei. Mas eu quero dizer para você, enquanto você se manifestar em obediência ao Senhor, com relação àquilo que é cabível a você, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer na sua vida. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Olha comigo o versículo 4. Diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, caminhando em obediência à revelação de ir para Moriá, de fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que ele viu o lugar que tinha que ir com seu filho de longe. Sabe por quê? Porque Deus, ele não conta tudo para nós quando ele pede, mas Deus, ele não é um Deus irresponsável. Você pode ter certeza que Deus vai trazer clareza daquilo que você precisa ouvir para desenvolver o propósito, a vontade de Deus ou aquilo que Deus está te pedindo. Deus, ele vai capacitar através de uma clareza espiritual para que você possa ter uma obediência plena diante da presença de Deus. Então, você vai conseguir compreender que você pode confiar no Senhor. E quanto mais você caminha em fé, mais você vai ver que Deus, ele é um Deus muito responsável com relação àquilo que ele pede para mim e para você. Então, ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele viu o lugar de longe, ele teve clareza daquilo que deveria ser feito. Olha agora comigo, versículo 5 e versículo 6. Vamos construir um entendimento em cima desse texto. A Bíblia diz assim: ele viu o lugar de longe. Depois que ele viu o lugar de longe, no verso 4, ele disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu, o rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu nível de obediência e de resposta àquilo que Deus pede para você está totalmente ligado no fundamento que você tem quando Deus te pede algo. Qual é o teu propósito quando Deus te pede algo? Quando Deus pede algo para você, qual é a finalidade do seu coração com relação ao pedido de Deus? Por que Abraão, ele tem esse grande desafio de entregar o seu filho, de imolar, de matar o seu filho para entregar como holocausto ao Senhor? E mesmo assim, ele está disposto a fazer isso. Porque Abraão, ele era um adorador de verdade. A Bíblia diz no verso 4 que quando ele viu o lugar de longe, ele disse para os dois servos: olha, fiquem vocês aqui, fica vocês aqui com o jumento, que eu, o rapaz, nós vamos lá no lugar correto, lá, a fim de fazer o quê? A fim de adorar. O foco de Abraão era adorar o Senhor, por isso que ele obedeceu. Quando o maior foco da nossa vida for adorar o Senhor, nós vamos começar a dar uma resposta para aquilo que Deus está pedindo. Muitas vezes nós não damos a resposta porque o foco é errado, o foco não é adoração. O foco não é adorar o Senhor. Então o fundamento correto, ele vai definir a resposta que você vai dar. O fundamento de Abraão era adoração, ele era um adorador, ele era um homem de fé. Como que o Senhor pede o seu filho? O Senhor, ele pede Isaque. Depois que ele vê o lugar que tem que ir com o seu filho, ele diz assim: olha, meus servos, vocês fiquem aqui, que eu e o meu filho nós vamos lá adorar, e em breve nós voltaremos para estar junto com vocês. Espera aí, mas Deus não tinha pedido Isaque? Como que ele estava dizendo agora que ia adorar e iria voltar para estar com eles? Porque Abraão era um homem de adoração e um homem de fé. Abraão entendia que tudo que ele tinha era de Deus. E sabe quando que nós perdemos muitas coisas na nossa vida? Quando o que nós temos é nosso. A maior facilidade do homem de perder coisas é quando ele prende nos seus próprios braços, porque os seus braços e os meus braços não são fortes o suficiente
para segurar aquilo que nós amamos. Agora, quando o Senhor, Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa maior fonte de amor, e nós entregamos também algo de grande valor, seja o nosso filho, que é o que nós mais amamos, entendendo que esse filho é de Deus, e nós entregamos para Deus, então nós não vamos perder esse filho, porque tudo que Deus queria, nós já sabemos disso, era o coração de Abraão. Ele não perdeu Isaac, porque Isaac estava em Deus, era de Deus. Abraão não prendeu para si. Sempre que você tiver disposição de obedecer a Deus, pode ter certeza que você não terá prejuízo. Aparentemente, por um momento, pode ser que pareça que você está tendo prejuízo. Pode ser que pareça que não vai valer a pena, mas lá na frente você vai colher o resultado de tudo isso. Então note que entregar o filho era só o resultado de um coração de um adorador. Que tudo que ele queria era entregar aquele holocausto para adorar ao Senhor. Deixa eu dizer para você, adorar o Senhor não é só expressar cânticos dos nossos lábios. Adorar o Senhor é obedecer aquilo que Ele está pedindo. Adorar o Senhor é você conseguir dar uma resposta para a palavra de Deus que está sendo revelada a você. E a pergunta que eu faço para mim mesmo, a pergunta que eu faço para você que está aí na sua casa: o que Deus está pedindo para você nesses dias? O que Deus está pedindo para mim? O que Deus está pedindo para você? O verdadeiro adorador, ele sabe que tudo é de Deus. O verdadeiro adorador, ele tem a consciência de que Deus apenas lhe deu o privilégio de administrar algumas coisas, de cuidar de algumas pessoas, mas que tudo é dele. Que os filhos não são nossos, mas que os filhos são dele. Nós apenas temos o privilégio de cuidar desses filhos, mas que são dele. Que os discípulos não são nossos, mas que são dele. Nós apenas temos o privilégio de cuidar desses discípulos. Então, quando nós temos essa consciência, nós começamos a crescer diante de Deus. Quando eu não entrego aquilo que Deus está me pedindo, significa que eu ainda não me tornei o adorador que Deus deseja. Significa que eu ainda não me tornei o adorador que o Senhor deseja. E que possivelmente aquilo que eu não entreguei, eu estou idolatrando. Por quê? Porque tudo que está acima de Deus e da voz de Deus é idolatria. Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Então, quando você retém aquilo que Deus pediu, significa que o que você tem é mais importante do que Deus e mais importante do que a sua voz. E o nome disso é idolatria. E muitas vezes nós, infelizmente, temos idolatria dentro do nosso coração, mas não compreendemos o porquê que muitas coisas não rompem na minha vida e na sua. Seja como Abraão, que esperou e dependeu de Deus, que deu uma resposta para o Senhor. O que estava encoberto começou a ser descortinado por meio da obediência. Comece a caminhar em cima do que Deus te falou, e você vai ver que muitas coisas vão começar a ser descortinadas na minha e na sua vida. Algumas pessoas falam assim: olha, eu não sei o que acontece, parece que Deus parou de falar comigo. Parece que Deus, ele trouxe clareza do seu propósito, Deus, ele trouxe clareza da sua vontade, mas agora eu estou meio que num lugar escuro e não consigo mais entender o que Deus está falando. Por que você acha que Abraão viu o lugar que ele tinha que ir de longe? Porque ele ficou 3 dias caminhando em obediência. Deixa eu dizer para você, se você não tem clareza do próximo passo que você tem que dar, talvez é momento de você olhar para trás e ver se aquilo que Deus já tinha falado, você obedeceu e está obedecendo. Quando você começar a obedecer aquilo que já tinha sido revelado por Deus, Deus vai começar a descortinar aquilo que está encoberto na frente dos seus olhos. Talvez para prosseguir para frente, você precisa parar um pouquinho e começar a olhar para trás. Então, na verdade, não é que Deus não fala mais contigo. É que antes de Deus parar de falar contigo, a sua obediência parou de falar com Deus.
Você precisa compreender o que Deus já tinha pedido. Mas eu não entendo. Deus, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Na verdade, Deus não faz, porque Deus está esperando uma resposta diante daquilo que Ele já falou. O que Deus já falou para você. Depois que você obedecer a revelação que já foi dada, vai vir uma nova revelação sobre o que está encoberto. E a nova revelação que vai vir não vai desfazer a revelação anterior, mas ela vai complementar aquilo que Deus está falando. Nós precisamos ter essa visão, essa mente aberta a respeito da vontade de Deus. Porque senão a gente vai ser um cristão frustrado, chateado, achando que Deus esqueceu da gente. Deus não se esqueceu de mim e de você, que nós esquecemos de ser obedientes a Deus. Então que você tenha esse coração aberto, para que toda a provisão de Deus venha para você. O tema da mensagem de hoje é Deus proverá. E você vê Deus trazendo provisão para Abraão e tantas coisas acontecendo pela atitude de obediência de um homem. E nós vamos perceber ao longo dessa mensagem que a provisão de Deus ela foi muito mais abrangente do que prover um holocausto para si mesmo, mas ela alcança vários limites, vários horizontes que muitas vezes nós não temos consciência. Olha comigo o versículo 7. Não se distraia, não converse aí na sua casa. Não por causa de mim, mas essa palavra pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar a minha vida, a minha história. Versículo 6, 7, 8 diz assim: Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos. Nós sabemos, queridos, que o que estava em jogo aqui era o coração de Abraão. Agora, algo para eu e você pensar. Por que indo para o lugar onde o seu filho seria imolado, aonde o seu filho seria entregue, agora eles estão caminhando juntos, está ele e o seu filho, eles têm ali o fogo, eles têm ali a lenha. Imagina a cena, Abraão andando com seu filho Isaque, de repente Isaque diz: Olha pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos tudo, mas cadê o holocausto? Cadê o cordeiro para o holocausto? E diante daquela situação, Abraão diz: Deus proverá para si um holocausto. Agora a minha pergunta para você e para o meu coração: por que Abraão tinha uma convicção tão profunda de que Deus iria prover para si o holocausto? Você sabe por quê? Porque Abraão era um adorador. Porque Abraão era um homem de fé. Porque Abraão manifestou obediência. Deixa eu dizer para você, onde tem adoração, como resultado de um adorador que existe, onde tem fé e onde tem obediência, não falta provisão de Deus. Não falta. Não importa a crise, não importa o que aconteça, se você que está aí me ouvindo, você é um adorador, você é um homem de fé, você dá uma resposta para aquilo que Deus revelou para você, eu quero dizer para você que não vai te faltar nada. Sabe por quê? Porque Deus pode cumprir promessa diante de homens que o adoram, que agem em fé e que agem em obediência. E nós, no próprio texto, versículos anteriores, nós comprovamos que Abraão era um homem de fé, era um adorador e que ele manifestou obediência. Por quê? Porque ele disse: olha, eu e meu filho vamos para lá a fim de adorar. Isso mostra que ele era um verdadeiro adorador, mesmo tendo que entregar algo de grande valor. O propósito do coração de Abraão era adorar a Deus.
Ó, nós vamos lá e logo a gente volta para estar com vocês, meus servos. O que isso mostra? Fé. Deus estava pedindo o seu filho, mas ele tinha convicção que ele ia retornar com o seu filho. E ele tinha obediência, porque ele estava caminhando com o seu filho em direção ao lugar que Deus havia indicado. Quando você expressa adoração, fé e obediência, você pode encher o seu interior com uma palavra dentro do seu coração de que Deus proverá todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você. Quem entrega Isaac tem provisão de Deus. Sabe qual é o nosso maior desafio, queridos irmãos? É que a gente quer ter uma coleção de Isaac em casa e quer que Deus traga provisão sobre tudo. O Isaac é de Deus. O seu coração, o meu coração, precisam ser de Deus. Um lugar de entregar o holocausto a Deus é lugar de entregar algo de valor. É lugar de entregar algo que parece aos nossos olhos que é muito prejudicial, mas eu quero dizer para você que vai valer a pena. Deus não pode cumprir suas promessas para homens que acham que tudo depende de Deus e que isentam a sua responsabilidade do processo de Deus para cumprir o que Ele diz. Se você tem Isaac, se você tem coisas de valor que ainda estão acima de Deus, Deus não vai poder prover nada para você. Você sabe por que Abraão ele tinha convicção que Deus proverá para si um holocausto? Porque o Isaac, aquilo que Abraão amava, estava na mão de Deus. E por que Deus não pode prover nada para quem não entrega o Isaac? Porque quando eu não entrego o Isaac para Deus, quando Deus me pede o Isaac, Ele diz, olha, me entrega o Isaac, e eu não entrego o Isaac, Deus não pode prover nada, sabe por quê? Porque quando eu não entrego o Isaac, eu estou dizendo para Deus, não Senhor, eu estou provendo o que eu preciso. O Isaac não é teu, a minha provisão está aqui, eu não preciso de ti para prover nada para mim. Por isso que Deus não pode ser o Deus proverá para aqueles que fazem coleção de Isaques em casa. Diga aí para a pessoa que está do seu lado na sua casa, pare de colecionar Isaac. Deus quer o teu coração, Deus quer a tua vida, Ele quer ser o Deus proverá, Ele quer ser o Deus que vai trazendo coisas encobertas diante de uma revelação aos seus olhos, para que você possa mergulhar no propósito e entrar numa dimensão mais profunda da sua vontade. Olha comigo o versículo 9 do texto. Depois que o seu filho, então ele diz para Abraão, olha pai, nós temos aqui o fogo, a lenha. Cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão, cheio de fé, ele diz, Deus proverá. E no verso 9 a Bíblia diz, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou o altar em cima da lenha. E estendendo a mão tomou o cutelo para imolar seu filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha a situação que nós vemos aqui nesse texto. Abraão, ao mesmo tempo que era um adorador, ao mesmo tempo que tinha muita fé, ao mesmo tempo que manifestou obediência, agora ele chega no lugar que o Senhor pediu, ele edifica um altar, ele coloca a lenha no lugar certo, ele coloca o seu filho sobre aquela lenha e ele está para imolar o seu filho. Deus fala com ele. Deixa eu dizer para você, altar, onde você entrega o holocausto, é lugar de estabelecer valores corretos. Através daquela atitude de Abraão, Deus estava vendo que os valores de Abraão estavam corretos. Porque o mais importante naquilo tudo era o Senhor, e depois o seu filho. Então, na verdade,
Quando nós entregamos um holocausto, é lugar de alinhar valores. Agora note que, mesmo que ele tinha aquela fé, que tinha certeza que ele voltaria com seu filho para estar com os servos, mesmo que ele disse que ele tinha o propósito de ir lá para adorar, a Bíblia diz que ele teve uma obediência capaz de pegar o cutelo na mão para imolar o seu filho. O que isso significa? Que Abraão ele teve uma obediência completa. Abraão não teve uma obediência parcial. Ele não obedeceu só em partes, mas ele foi até o limite que deveria para agradar o coração de Deus. Então, quando ele pega aquele cutelo para imolar seu filho, o Senhor fala para ele: Abraão, não toca no teu filho. Agora eu sei que o teu filho é meu, que você me deu o teu único filho, o filho a quem você ama. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca vai vir uma nova direção de Deus para corações desobedientes. Por que Deus falou para Abraão: não toca em Isaac, porque agora eu sei que ele é meu? Sabe por quê? Porque Abraão teve uma obediência completa até o limite de imolar o seu filho. Por isso o Senhor deu uma nova direção que foi complementar à direção antiga. Se ele fosse desobediente, ele teria ouvido o Senhor falar para ele não imolar o seu filho? Claro que não. Porque ele não tinha preparado todo aquele ambiente de obediência para agradar o coração de Deus. Por isso que os desobedientes, eles ficam perdidos. Porque Deus nunca tem algo novo para falar. Porque o algo novo de Deus sempre vem depois de um passo de obediência de algo antigo que Deus falou, de algo anterior que Deus falou. Então, quanto mais você obedece o que Deus já falou, mais está perto de Deus te dar a direção para o novo passo que você tem que dar. Imagina se ele não tivesse ido para aquele lugar com o seu filho, não tivesse preparado aquele altar, não tivesse pego o cutelo na mão, Deus não teria falado com ele. Pelo contrário, ele não teria crescido diante daquilo que Deus pediu. Mas por que ele cresceu? Porque ele obedeceu. Quanto mais eu obedeço, mais revelação eu tenho. Quanto mais eu obedeço, mais a voz de Deus é nítida para mim. Então, na verdade, o silêncio de Deus muitas vezes ele vem para denunciar a minha desobediência com relação ao que Deus já falou. Nós precisamos ter clareza dessas coisas. Não é que Deus parou de falar, é que nós paramos de obedecer. O que eu acho interessante é que, se você for ver no versículo 1 do capítulo 22, quando Deus fala com Abraão, Abraão diz bem assim: Senhor, eis-me aqui. Agora, nesse versículo que a gente acabou de ler, quando ele vai imolar o seu filho, o Senhor fala com ele e ele diz: eis-me aqui. Agora, a pergunta que fica: por que Abraão, antes de saber que tinha que entregar o filho, ele disse: eis-me aqui? E depois de saber que tinha que entregar o filho, ele também disse: eis-me aqui. Numa situação fácil, ele disse: eis-me aqui. Numa situação difícil, ele continuou dizendo: eis-me aqui. Por que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque Abraão estava fazendo as coisas de Deus para Deus. Sabe por que o nosso eis-me aqui não permanece no dia bom e não permanece, ou permanece no dia bom e não permanece no dia que Deus nos pede algo de valor? Porque nós não fazemos que nem Abraão. Abraão, ele estava fazendo algo de Deus para Deus, e nós muitas vezes fazemos algo de Deus para nós. E isso tem uma grande diferença. Você precisa fazer algo de Deus para Deus. E nós vemos isso no coração de Abraão, porque o propósito dele, de fato, era adorar o Senhor. E precisamos ter a compreensão que nós nunca vamos ter prejuízos com relação àquilo que nós fazemos.
Mas nós só vamos crescer se a gente fizer as coisas de Deus para Deus. Porque Ele entregou o seu Filho, mas o propósito dele era adoração. E muitas vezes nós queremos entregar algo para Deus, mas o propósito não é adorar, o propósito não é alegrar o coração de Deus, são outras coisas. Abraão fazia as coisas de Deus para Deus, e nós fazemos as coisas de Deus para nós, e por isso nós se frustramos. Exemplo, por que muitas vezes a gente discipula uma pessoa? Discipular é coisa de Deus? Claro que é. Mateus 28 fala sobre a grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações. Então nós discipulamos, investimos, de repente a pessoa não dá a resposta que a gente gostaria, e a gente para de amar a pessoa. A Bíblia diz, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Agora, por que quando a pessoa para de dar a resposta, a gente para de cuidar dela? A gente para de amar? Porque a gente está fazendo as coisas de Deus para nós. Porque na verdade eu faço algo para alguém esperando algo em troca. E quando a troca não vem, então eu paro de fazer. A melhor forma de saber que se eu estou fazendo algo, se é para Deus, é se eu permaneci mesmo quando não vê as respostas boas. É óbvio que quando a pessoa não dá uma resposta, não quer nada com nada, a gente dá um gelo na pessoa, né? A gente acaba não forçando a barra, mas o amor ele precisa ser presente todo dia, independente da resposta que a pessoa deu. Claro que talvez o nosso acompanhamento, a forma de colar na pessoa vai ser um pouquinho mais distante, mas o amor, ela precisa... O que é saber se eu estou amando a pessoa? É mesmo quando ela não dá uma resposta, ela saber assim, ó, eu posso contar com o meu discipulador, posso contar com a minha discipuladora. Então por isso que muitas vezes nós não alcançamos as coisas que nós gostaríamos, porque nós fazemos as coisas de Deus para nós. Eu faço as coisas de Deus às vezes para mim. Então você pode estar lá liderando uma célula e de repente a casa caiu. Mas como pode? O fulano estava lá, cuidava de tantas pessoas, tinha 60, 70 pessoas na sua cobertura, e de repente ele caiu do nada. Na verdade, teve um motivo do porquê ele caiu. Sabe por quê? Porque ele fazia as coisas de Deus para ele, não para Deus. Quando eu faço as coisas de Deus para mim, eu faço sempre buscando algo em troca. Eu faço buscando uma aprovação, buscando um elogio. Então quando eu não tenho essas coisas, eu paro de fazer. E isso só revela o tipo de coração que eu tenho. Então aqui está um grande segredo do porquê que muitas pessoas caem. Porque nós precisamos fazer as coisas de Deus para Deus. Enquanto Abraão não sabia que era para entregar o filho, ele disse, eis-me aqui. Depois que o Senhor disse, entrega o teu filho, ele disse, eis-me aqui. Por quê? Porque ele foi com o propósito de adorar. O propósito da minha e da sua vida tem que ser adorar a Deus, tem que ser adoração acima de todas as coisas. Nós precisamos fazer as coisas de Deus para Deus. Se eu faço as coisas de Deus para mim, eu sou tão carnal quanto aquele que está pecando. Porque na verdade, eu passo uma aparência de espiritualidade, quando na verdade eu sou um dos mais carnais que tem. Pelo menos, me desculpe a palavra, com todo amor e carinho, mas pelo menos o carnal, ele revela que ele é carnal. Pior é o carnal com aparência de espiritual, ele nem consegue revelar com transparência aquilo que ele é. Isso é triste. Leve essa palavra a sério, para que você possa ter a provisão de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Caminhe em fé, caminhe em obediência, seja um verdadeiro adorador, faça as coisas de Deus para Deus. Tantas coisas, queridos, acontecem na nossa vida porque a gente faz as coisas de Deus para nós. A gente faz as coisas de Deus para nós. Por que dentro da nossa casa, às vezes, tem aquelas faíscas? Tem aquelas cobranças? Porque a gente fez algo dentro de casa que não foi para Deus, foi para nós. Eu fiz para minha esposa me dar um retorno, eu não fiz para adorar a Deus. Por isso que quando a minha esposa não dá um retorno, eu paro de fazer, porque o que eu estava fazendo era por causa de mim, não era por causa dele. Se fosse por causa dele, a adoração continuava.
Quando a adoração e a obediência ela se termina porque a pessoa não me dá uma resposta, significa que o centro do que eu estou fazendo não é Deus, sou eu. Eu estava meditando nessa palavra e essa palavra trouxe temor ao meu coração. Porque eu posso participar dos cultos, eu posso participar de uma célula, eu posso até mesmo ser o pastor da igreja e posso ser um dos mais carnais no meio do povo de Deus. Faça as coisas de Deus para Deus. Tem muitas coisas que nós fazemos que é por causa de nós. Muitos pensam assim: eu vou ofertar porque eu quero ser abençoado. A sua oferta tem que ser na essência de adoração, não na essência de colheita. Por isso que você sempre tentou dar o dízimo e não permaneceu. Ou sempre tentou ofertar e não permaneceu ofertando, porque você sempre ofertou e deu dízimo por causa de você, não por causa de Deus. Quando o seu dízimo e a sua oferta foi uma expressão de adoração, você não vai mais parar de dizimar e ofertar. Porque você vai entender que o que você está dando tem a ver com Deus, não tem a ver com o retorno. Não, mas agora eu dou para receber. Eu planto bastante porque tem uma lei da semeadura que diz que quem planta colhe. E onde é que está a parte da adoração? Onde é que está a parte que Deus é o centro? Sabe, queridos irmãos, eu também sou ser humano. Eu não vou negar que a maioria das coisas que a gente faz é porque a gente quer um retorno. Quem é que não sabe que quando você serve alguém, você espera um elogio, ou é bom um elogio? Isso é legal, isso é bacana. Qual que é o problema? É quando esse elogio, ou quando esse retorno, ele determina aquilo que eu vou fazer para Deus. É quando esse elogio, esse retorno, ele determina a essência da minha vida e do meu coração. O adorador, ele não muda, mesmo que a situação fique difícil. Ele age em fé, ele obedece. E mesmo diante de uma situação que parece que está tendo muito prejuízo, eu estou entregando o meu Isaac, o meu filho. Ele pode encher os seus lábios e falar para o filho: Deus proverá para si um holocausto. Isso é consequência de homem de fé. Olha comigo o versículo 13 de Gênesis capítulo 22, diz assim: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. No versículo 13, por meio da fé de Abraão, ele vê agora no verso 13, a fé se materializando. Um pouco antes ele disse: Deus proverá para si um holocausto. E agora ele tem a oportunidade de ver o holocausto. Aqueles que de fato permanecem em fé vão acabar vendo a fé se materializar. Mas precisa ser uma fé correta. Uma fé que agrada o coração de Deus. Versículo 14 diz assim, irmãos: E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão, ele teve a oportunidade de ver a resposta de Deus diante de tudo isso. Agora eu queria que você prestasse bastante atenção. Nós já estamos na parte final dessa mensagem. Eu queria que você conseguisse enxergar a realidade espiritual de Abraão e a colheita da sua obediência. O que acontece com Abraão, por de fato ser um verdadeiro adorador, que agiu em fé e que manifestou obediência? Qual é a realidade espiritual dele e a colheita que ele teve como resultado dessa obediência? Claro que foi Deus proverá, mas nós vamos ver tantas coisas aqui que acontecem como consequência desse coração obediente.
Olha comigo o versículo de número 15. Versículo 15 a 18 diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência, ela possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Queridos, eu queria muito que você tivesse uma dimensão do que estava acontecendo com Abraão. É um texto muito conhecido, porém as escrituras, ela é muito rica para que a gente possa compreender verdades bíblicas. Por causa dessa atitude de Abraão, de agir como um verdadeiro adorador, de agir em fé e obediência, de entregar o Isaac à presença do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor abençoou Abraão, multiplicou a sua descendência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os obedientes, eles são abençoados pelo Senhor. E eles têm a sua descendência multiplicada. Bênção e multiplicação para os obedientes. Imagina, por causa de agir em fé, obediência e ser um adorador, ele acabou não perdendo o filho, porque ele não poderia perder um filho que não era dele, o filho já era de Deus. Quando eu não tenho nada, eu não vou perder. Por que ele não perdeu o filho? Porque o filho já era de Deus. Porém, o filho dele deixou de morrer, o filho que ele amava. Apesar do filho ser de Deus, ele amava o seu filho. Então, o Senhor, ele proveu para si um holocausto, fez de Abraão um homem abençoado, que teria sua descendência multiplicada. O texto continua dizendo que a descendência de Abraão, ela venceria na terra dos seus inimigos. Deixa eu dizer algo para você, irmão. A sua obediência hoje já está trazendo vitória para a sua descendência. Você tem dimensão do poder da sua obediência? Isso não choca você? A Bíblia diz, isso aqui é promessa de Deus, que porque Abraão obedeceu, ele seria abençoado, a sua descendência seria multiplicada. Vamos ler ali para não parecer que eu que estou falando coisas da minha cabeça. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. A obediência de Abraão já estava determinando a vitória da sua descendência sobre os inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe. A sua obediência hoje já está determinando a vitória dos seus filhos sobre os inimigos. A vitória da sua descendência sobre os inimigos. É isso que a sua obediência faz. Deus proveu para si um holocausto, fez Abraão um homem abençoado, multiplicou a sua descendência e disse: olha, a tua descendência, ela vai vencer os inimigos. E o texto ainda, se não bastasse, ainda diz bem assim, leia aí na sua Bíblia: e nela serão benditas todas as nações da terra. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer quando a Bíblia diz isso? Que Abraão foi abençoado, que Abraão teria a descendência multiplicada, que a descendência de Abraão venceria os inimigos, e que a descendência de Abraão abençoaria as nações. Você consegue compreender? Por causa da obediência de um homem, ele foi abençoado, ganhou multiplicação, abençoou a sua descendência, e a sua descendência iria abençoar uma nação. O que eu quero dizer para você?
que a sua obediência de hoje pode ser sinal de bênção para a nação. A obediência de Abraão foi determinante para uma nação ser abençoada. Você consegue compreender que a sua obediência, ela vai muito mais longe do que você imagina? Por causa da obediência de Abraão, ele continuou com o filho que tanto amava, porque ele não tinha como perder um filho, afinal de contas o filho não era dele, no sentido de que ele deixou seu filho nas mãos de Deus. Ele foi abençoado, recebeu multiplicação da descendência, e a sua descendência venceria os inimigos, promessa de Deus, por causa da obediência de um homem que decidiu ser um adorador, agir em fé e agir em obediência. E essa descendência abençoaria uma nação. Por que Abraão colocou o nome daquele monte, Monte Moriá, na terra, Monte Deus proverá na terra de Moriá? Por que Abraão colocou? Porque Deus proveu para si um holocausto. Obviamente, nós cremos nisso. Porém, nós precisamos compreender a abrangência da provisão de Deus. Quando Abraão coloca o nome, o Monte Deus proverá, a gente pensa que o proverá de Deus só atingiu aquele ambiente de holocausto. Não, o proverá de Deus atingiu uma nação. O proverá de Deus foi muito mais longe do que você imagina. Por causa da atitude de Abraão, olha o que aconteceu. Deus proveu para si um holocausto, Abraão ficou com o filho. Deus abençoou e multiplicou a vida de Abraão. Deus trouxe vitória da sua descendência sobre os inimigos e abençoou a nação. Então, na verdade, a obediência de Abraão fez com que Deus provesse para si um holocausto, fez com que Abraão fosse abençoado, fez com que sua descendência fosse abençoada, fez com que a nação fosse abençoada. Fez com que Abraão recebesse provisão do Deus proverá, fez com que sua descendência recebesse provisão do Deus proverá com vitória, e fez com que a nação recebesse provisão do Deus proverá. Sabe por quê? Porque a sua obediência, ela é muito mais determinante para que a bênção e a provisão de Deus chegue do que você imagina. Que você guarde essa palavra no seu espírito, que você guarde essa palavra no seu coração, entendendo que a obediência de hoje vai permitir que você fique com aquilo que você ama, desde que você não idolatre, como Abraão não idolatrou seu filho. Vai permitir que você seja tocado e experimente multiplicação. Vai permitir que a descendência vença os inimigos. E vai permitir que a nação seja abençoada por causa dessa descendência. Então o proverá de Deus foi de Abraão até a nação, porque ele decidiu obedecer. Não esqueça, com adoração, fé e obediência, Deus proverá todas as coisas. Que você guarde essa palavra dentro do seu coração. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus por esta palavra. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua doce palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus proverá das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ser verdadeiros adoradores, que agem em fé e obediência, que não idolatram pessoas e nem coisas nessa terra, mas que alinham valores diante daquilo que tem que entregar no altar do Senhor, com a compreensão, ó Deus, de que a nossa obediência, a nossa dependência e decisão de esperar vai fazer com que muitas e muitas pessoas sejam abençoadas. Por causa da posição de Abraão, o Senhor o fez um homem abençoado, um homem com a sua descendência multiplicada. O Senhor estabeleceu vitória da descendência sobre os inimigos, e que essa descendência ela seria bendita para as nações. Da obediência de um homem, uma nação pode ser tocada, Senhor. Senhor, que tenhamos consciência do nosso papel no reino,
do nosso papel como imitadores de Cristo, como homens de Deus, que nós não venhamos perder a fé, mas que nós venhamos nos alicerçar no Deus proverá, crendo que Ele sabe todas as coisas. Senhor, sela essa palavra no nosso espírito, que o Teu Espírito, em nome de Jesus, possa incomodar cada coração nesse dia, que essa palavra ela possa ativar pessoas para o Teu propósito e a Tua vontade, que possamos fazer as coisas de Deus para Deus e não para nós. Não queremos ser carnais no meio da igreja, queremos ser espirituais, que tenham o fundamento e o foco em adoração, porque são verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Senhor, muda o nosso coração, quando nós passamos uma aparência de espirituais, quando na verdade podemos ser os mais carnais, Senhor. Que possamos fazer as coisas de Deus, para Deus, para que no momento bom a gente possa dizer, eis-me aqui. Mas quando o Senhor pediu o nosso Isaac, a gente possa dizer, eis-me aqui novamente, para que o Senhor seja engrandecido acima de todas as coisas, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmãos.